Boa noite, tudo bom? Nós já vamos começar, vamos aguardar só alguns segundos para quem está sendo notificado vai entrar aqui na live. Vamos começar. Aos poucos o pessoal vai entrando aí, mas a gente já começa para o vídeo não ficar com um espaço muito grande, né? Como eu sempre falo. Vamos lá. Deuteronômio 5. Então Moisés convocou todo Israel e disse a todos eles: Ouça, Israel, os estatutos e as ordenanças que hoje anuncio a vocês. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo, no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para santificá-lo, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nenhum dos seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa e tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão,
e nada mais acrescentou. Então ele as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a voz dele vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Tu nos relatarás tudo o que o Senhor, o nosso Deus, te disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram, e ele me disse: eu ouvi o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você todos os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu lhes dou como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Só até aqui. Sempre falo isso, né? Acabou o capítulo, né, Érica? E eu sempre falo só até aqui, mas a gente se acostumou a falar assim. Tudo bom? Boa noite, Érica. Boa noite, Sonilda. Muito bom ter vocês aqui na live mais uma vez. E todo mundo que está acompanhando aqui depois o vídeo gravado. Vamos lá para a gente comentar um pouquinho sobre esse capítulo de Deuteronômio 5. Esse capítulo aqui, na verdade, ele faz uma recapitulação, né? Ele está reforçando os 10 mandamentos, né? Que foi aquela lei que o Senhor entregou a Moisés no monte Sinai e de uma maneira assim muito emblemática, né? Fantástica, maravilhosa, cheia de sinais, né? Logo no início da caminhada deles, pouco depois que eles tinham atravessado ali o Mar Vermelho, e Deus já entregou para eles uma lei. Considerando que o povo era escravo no Egito e agora nômade, atravessando o deserto, eles ainda não tinham se formado como nação. Mas Deus estava formando uma nação através desses descendentes de Jacó. E toda nação ela precisa de uma lei, ela precisa de ordenanças, ela precisa aprender princípios, ela precisa de uma organização. E Deus ele começa a falar através de Moisés e entregar a sua lei de maneira que eles comecem a compreender a vontade de Deus e também se organizar, né? Que eles consigam fazer justiça uns com os outros, resolver questões entre eles, né? Uma vez que eles passariam a conviver sempre juntos, não estariam sujeitos a um outro poder, que era o poder de Faraó, agora eles estariam se sujeitando a Deus, né? Em Moisés nós vemos aqui a famosa teocracia, onde Deus diretamente fala as suas ordenanças e estabelece as leis morais, estabelece os princípios, estabelece as festas, os rituais, mas também as leis civis, né? Deus diretamente fala para eles quais leis civis eram apropriadas para aquele momento, considerando a época, considerando os costumes, considerando o seu grau de desenvolvimento, o que já era um grande avanço para eles. E a gente já conversou muito sobre isso, né? Em Êxodo, conversamos sobre isso em Levítico, em Números,
E aqui em Deuteronômio estamos vendo aqui uma repetição da lei, né? Deus está, através de Moisés, relembrando eles a sua história e relembrando também todos os mandamentos e ordenanças que o Senhor já tinha deixado. Como eu já falei, a primeira geração morreu, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida por conta da sua desobediência e rebelião, mas a segunda geração, daqueles que saíram do Egito, está aqui prestes a atravessar o Jordão e possuir a terra prometida, mas eles eram muito pequenos quando estiveram aqui de frente para o Sinai. Então Deus está aqui recapitulando, relembrando, e até porque diante desse momento decisivo de conquista da terra, eles precisavam ter bem frescas na memória quais eram as leis do Senhor, porque essas leis não tinham mudado. Então eles precisavam relembrar para poder praticar e não cometerem os erros dos seus pais, né? E não colherem também as consequências negativas desse não atendimento às leis de Deus. Então o capítulo começa com Deus falando: ouça os decretos, ouça, ó Israel, os decretos. Esse ouça aqui é repetido várias vezes e tem um sentido de preste atenção, atente, pondere, né? Mais do que escutar, é você realmente refletir para poder praticar. Então Deus repete isso várias vezes. Vai falar aqui da aliança que foi feita no Horebe. Horebe é uma outra palavra, um outro nome para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus se manifestou a ele diretamente e deixou 10 mandamentos, que na verdade esses 10 mandamentos eles resumem muito da lei, né? Eles são como se fossem 10 cláusulas pétreas, digamos assim, da Constituição, né, de Deus, né? 10 assuntos principais que eles deveriam, se não guardassem todos, pelo menos esses eles deveriam guardar e procurar praticar. Na verdade, Deus deu muito mais do que 10 mandamentos, né? Deus deu mais de 600 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos ficaram marcados, né? Tanto que Deus escreveu eles em tábuas. As primeiras tábuas foram quebradas, Deus refez essas tábuas e futuramente essas tábuas vieram a compor ali o interior da Arca da Aliança, né, que era um dos objetos sagrados que ficavam no lugar santíssimo do tabernáculo, como nós já falamos aí anteriormente aqui nos nossos estudos. E tamanha a importância, né, desses mandamentos. E Deus está aqui relembrando esses 10 mandamentos. Então hoje a gente vai ter uma recapitulação de Êxodo 20, que trata sobre os 10 mandamentos. Mas antes da gente falar propriamente dos mandamentos, vou fazer mais alguns comentários sobre esse capítulo. No versículo 3, vamos lá para o versículo 3 para eu relembrar com vocês. Fala o seguinte: não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que estamos vivos aqui. O que está querendo dizer aqui? Essa aliança presente do Sinai, né, dos 10 mandamentos, não foi feita com Abraão, com Isaac e com Jacó, que eram os patriarcas, que eram os seus pais na fé, né, as pessoas mais importantes da sua ascendência. Mas não foi. Foi algo feito especificamente com esse povo que tinha atravessado o deserto, né? Então, quando está falando aqui que não foi com os nossos antepassados, mas com nós que estamos vivos aqui, é porque era uma aliança recente, algo que Deus estava fazendo com eles e que era válida para eles, né? Isso era um grande privilégio, né? Deus tratar diretamente e ter dado algo exclusivo para essa nação que estava se constituindo no deserto, tá? E Deus deu no início da caminhada deles no deserto. Versículo 4 diz o seguinte: o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo no monte. Isso porque no Monte Sinai, quando Moisés subiu para falar com o Senhor e receber dele a sua lei, diz o texto, né, lá de Êxodo, que o monte estava pegando fogo e tinha uma escura e densa nuvem no monte, né,
mostrando ali toda uma glória de Deus, né? Todo um temor também, um cenário assim que gerava neles medo, né? Pavor, mas que gerava também uma reverência diante de Deus. Deus queria realmente que a sua lei fosse levada a sério, e por isso Deus se manifesta dessa forma extraordinária e até uma forma que gera um temor, né? Gera um medo, para eles realmente levarem a sério o que Deus estava falando. Mas quando fala aqui que eles falaram com Deus face a face, né? O Senhor falou com vocês face a face. Não é que eles viram literalmente a face de Deus, né? Nós já falamos aqui que Deus até pode se materializar, aparecer, porém, sempre o texto bíblico mostrou que ninguém pode ver a face de Deus, né? Porque a gente sabe que Deus é espírito, mas ninguém poderia ver a face de Deus e sobreviver. Isso é colocado várias vezes no texto bíblico, né? Então, na verdade, quando fala que viu face a face, que Moisés falava face a face com Deus, não é no sentido literal, tá? De ver o rosto em si, mas é no sentido de uma fala direta, sem intermediários. Moisés falava com Deus face a face, ou seja, diretamente, ou melhor, Deus falava com Moisés diretamente, mas nessa ocasião do Sinai, embora Moisés tenha sido aquele que subiu ao monte e recebeu as tábuas nas suas mãos e falou com Deus ali, e Deus falou com ele, o povo também ouviu a voz de Deus, do meio daquelas densas nuvens, daquela situação toda ali, eles ouviram audivelmente a voz de Deus, o que a gente já comentou que é uma teofania, né? Deus se materializando de alguma maneira e se revelando aos homens. Então, face a face aqui não é literal, mas indica o quê? Que Deus falou diretamente, né? Aponta aqui para uma fala direta, sem códigos, né? Deus falava aqui diretamente. Vemos também que Moisés, então, ele é colocado como um mediador entre Deus e os homens, naquele contexto, tá? O povo, embora pudesse ouvir a voz de Deus, Moisés é que vai receber as tábuas, e quando Moisés desce, o povo fala que está com medo, né? Fala, olha, a gente ouviu aqui a voz de Deus, mas a gente teme que se a gente continuar ouvindo aqui a voz dele, a gente vai morrer. Porque quem que a gente conhece que ficou ouvindo a voz de Deus e sobreviveu? A gente não se sente capaz de suportar isso e a gente teme pelas nossas próprias vidas. Então, seja você o intermediário, né? Ou seja, bota a sua cara em risco aqui, entendeu? Paga o preço aí, e de alguma maneira talvez eles vissem Moisés também como alguém um pouco mais digno, alguém a quem Deus costumava se manifestar de forma direta. Então, olha, vai você é o nosso líder, você fala com ele e a gente ouve. Tudo que você falar, que Deus falou, a gente vai ouvir, a gente vai procurar praticar, a gente vai fazer. Então, Moisés, ele é esse mediador, né? E Moisés fala aqui, vocês tiveram medo, então eu tive que subir e eu tive que passar a anunciar a vocês a vontade de Deus. E sobre essa fala, né, do povo, né, esse temor do povo de que morresse, Deus até fala para Moisés, olha, eles estão raciocinando bem, é por aí mesmo, é legítimo esse temor, porque realmente eu sou o Todo-Poderoso e faz sentido, né? Em outras palavras, faz sentido o que eles estão falando. Agora, quem dera eles tivessem esse temor, né, não só no sentido do medo estrito, né, do pavor, mas no sentido de reverência, né, de reconhecer quem eu sou e de, por isso, obedecer os meus mandamentos. Se isso fosse constante, se eles obedecessem, se eles me reverenciassem como estão reverenciando agora, tudo iria bem para eles, para sempre. Eles colheriam muitas bênçãos para sempre. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, né? O povo, naquele momento, se dispôs a obedecer, mas depois o povo muitas vezes se perdeu e se esqueceu dessa atitude de coração, de reverência para com Deus. Então vamos falar agora especificamente dos 10 mandamentos. Vamos recapitulá-los, fazer comentários breves sobre eles. Bem, a gente pode dividir
Há algumas divisões, né, que os teólogos fazem a respeito dos 10 mandamentos. Eu gosto da seguinte divisão: 3, 1, 6. São 10, não é? Então separa os 10 mandamentos em 3 grupos. O grupo de 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos. O 4º mandamento é 1. E do 5º ao 10º, 6 mandamentos. Então 3, 1, 6. Tá? E se você reparar, na Bíblia, os números eles têm um simbolismo. 3 geralmente é associado a quê? A Trindade. Então vocês vão gravar que 3, que é o número da Trindade, são um número de mandamentos que se referem a Deus, da nossa atitude para com Deus. São os 3 primeiros mandamentos. 1 fala do quê? Fala de indivíduo, né? Pode ter vários sentidos, né? Da unicidade de Deus, etc. Mas 1 aqui a gente vai estar falando do quê? Do indivíduo. Então tem um mandamento que ele é voltado principalmente para o indivíduo. E 6, biblicamente, é o número do homem, né? Vocês vão ver várias vezes o 6 sendo associado ao número do homem. Então 6 aqui são os mandamentos que são voltados para nossa relação para com o próximo, para com outro ser humano. Então 3, os mandamentos relacionados a Deus, a nossa obrigação, o nosso dever para com Deus. 1 mandamento que tem a ver também com o próximo, mas que tem um benefício individual. E 6 mandamentos, que são os 6 últimos, que são relacionados ao nosso dever para com o próximo. Tá bom? Esse 1 também é para com o próximo, mas ele tem aí um aspecto individual que a gente pode fazer assim e a gente vai lembrar dele, lembrando desses numerozinhos: 3, 1, 6. Tá bom? E vamos ver aqui os 3 relacionados a Deus. Não tenha outros deuses além de mim. Ponto. Né? Deus aqui rejeitando a idolatria. Né? Não tenha outros deuses além de mim. Então, esse é o primeiro mandamento. E não é, gente, que existissem outros deuses, mas é porque naquela época, assim como nos dias de hoje também tem, as pessoas elas acreditam em outros deuses, mesmo que sejam falsos. A Bíblia mostra que todos os outros deuses nomeados pelos homens são criação de suas mentes, são deuses inexistentes. Mas, na medida em que são colocados nesse lugar de primazia, de destaque, de obediência, de servidão, eles acabam se tornando deuses. Tá? Então, Deus fala: olha, não aceito, não quero que vocês sirvam a outro Deus. Né? Mesmo que eu seja o único e verdadeiro Deus, não quero que vocês adorem, sirvam a outros deuses que vocês criaram. Isso é algo que Deus detesta. Segundo mandamento: não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, e não se prostre diante deles, nem preste culto, porque o Senhor sou Deus zeloso. Então, Deus ele não aceita que se faça imagens de escultura ou qualquer representação gráfica para fins de culto, tá bom? Não é que você não possa ter uma estátua em casa, não é que você não possa admirar uma galeria de arte, não é isso. Deus não é contra a arte. Deus é contra a representação gráfica para fins de culto, de adoração, né? Senão você vai estar reduzindo a glória de Deus a qualquer coisa que foi criada, mesmo que criada por eles, mesmo que seja um elemento da natureza, mesmo que seja um animal, seja um homem, uma mulher. Deus não quer que se faça imagens de escultura ou representação gráfica, sabe, que a gente use isso para ter como referência na hora de cultuar e nos prostrar. Por isso que ele fala: não se prostre, né, nem preste culto. Não é para fazer nada para fins de culto nesse sentido, tá? É outra determinação aqui muito clara. E o terceiro mandamento relativo a Deus é: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E vale aqui a gente pontuar que tem muita gente que acredita que é uma coisa muito literal, assim, você não pode mencionar o nome de Deus, né? Os judeus têm esse cuidado de não mencionar o nome de Deus, e tem muitos
cristãos que são muito ligados às tradições judaicas, muito apegados ao Antigo Testamento e que acabam se apegando à literalidade disso daqui, né? Tomar o nome do Senhor em vão é simplesmente mencioná-lo, então não pode mencioná-lo. Eu tenho um amigo que escreve D''us, ele não escreve Deus com medo de estar ferindo esse mandamento. Porém, a maioria de nós protestantes acreditamos que tomar o nome do Senhor em vão não é mencioná-lo, né? A questão não é essa, é você mencioná-lo indevidamente, né? De qualquer jeito, você mencioná-lo sem honrar o nome dele, né? Não há problema nenhum de você falar o nome Deus, Jesus, Jeová. A questão é como você está fazendo isso. Você está fazendo isso em tom de deboche, de escárnio? Você está usando o nome de Deus para obter vantagens pessoais ilícitas? Você está usando o nome de Deus para manipular pessoas? Você está usando o nome de Deus fazendo piada dele? Zombando dele? Então, assim, tomar o nome do Senhor em vão não é mencioná-lo. Tomar o nome do Senhor em vão é você desonrar esse nome, né? Então a gente vai ter esse temor, mas não é para a gente ficar ali, sabe, neurótico que não pode falar. Acho que a gente entende que não é por aí, tá bom? Então os 3 mandamentos referentes a Deus: não ter outros deuses além do Senhor, não fazer nenhum ídolo ou objeto ou escultura para fins de culto, de adoração, de se prostrar diante dele, e não tomar o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, tá? Então esses são os 3 mandamentos referentes a Deus. O 4º mandamento, que embora na verdade, o 4º mandamento, eu até falei algo errado antes aqui, eu estava confundindo com outro. O 4º mandamento, ele de fato não é em relação ao próximo, ele é em relação a Deus, de certa maneira, mas ele é mais em relação ao homem, né, ao indivíduo. Então ele de fato ele é voltado para o indivíduo mesmo, que é: guarde o dia de sábado para santificá-lo, né? É um dia de consagração a Deus, mas de descanso pessoal. Então esse mandamento, ele fala do indivíduo, porque ele fala aqui do trabalho deles, que vocês vão trabalhar, seus servos, seus animais vão trabalhar, mas é necessário que haja um dia de descanso, né, regular. E esse dia é algo que honra a Deus. Honra também a memória de que eles trabalharam no Egito, deram tudo de si no Egito, mas Deus os tirou de lá e deu a eles descanso. Fala dessa vida em que a gente está em meio a tantas lutas, em tantas demandas, tanta correria, mas a gente tem um descanso em Deus na eternidade. Então o Shabá, ele é mais do que um dia literal semanal. Ele é um princípio, que é o princípio do descanso que esteve presente na criação, né? Lá em Êxodo 20 vai fazer uma menção a quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então esse mandamento aqui, que é o 4º, ele é um mandamento mais voltado para o indivíduo, de que o indivíduo tenha esse dia de descanso. E esse dia de descanso aponta não só para uma necessidade física, mas também para um descanso no Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que nos abençoa, aquele que nos dá força para o trabalho, mas também deseja que a gente se recupere desse trabalho, que a gente confie nele, que no dia que a gente não estiver trabalhando, o Senhor vai estar provendo também todas as coisas. Então, seja o seu descanso remunerado ou não, é necessário que você tenha um dia de descanso. Ou seja, se você é um profissional liberal e se você trabalhar você ganha, se não trabalhar você não ganha, não trabalhe todos os dias. Separe regularmente, de preferência semanalmente, um dia para o seu descanso, tá? Então nós tomamos esse mandamento aqui não na literalidade do dia da semana, né? Até porque Jesus, muitas das vezes, ele mostrou que não era para a gente ficar preso à literalidade, mas entendeu o princípio de que o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então esse
mandamento aqui é um mandamento para o nosso próprio bem. Aliás, todos os mandamentos são, mas esse daqui especificamente fala de uma necessidade nossa de descansar. Então, beleza. Então, o quarto mandamento que é para o indivíduo é guardar o dia de descanso. Aqui, especificamente, o sábado. Tá bom? Ah, Leandro, eu trabalho no sábado, não tem problema. Mas separa um dia para você descansar de verdade, você repousar e confiar no Senhor nesse dia. Não ficar também se ocupando. Ah, estou em casa, mas estou pensando nos problemas. Não, descansa. Entrega para o Senhor. Se o seu dia de descanso é o domingo, que é o dia que a gente, tradicionalmente, desde o início da igreja primitiva, a gente separa para se encontrar, buscar a Deus. Então que seja esse dia que você se desligue o máximo que você puder e possa entregar a Deus sua vida. Aí os próximos mandamentos que são relativos ao quê? Ao outro. São relativos ao próximo. Mas são 6 mandamentos, 6 é o número do homem, que são relativos ao próximo. Honre o seu pai e sua mãe, a fim de que você tenha uma vida longa e tudo te vá bem com você na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é mais do que uma obediência infantil. Isso se dá na idade da infância. Quando a gente fica adulto, a gente não vai obedecer os nossos pais como obedecíamos quando éramos crianças. Nós podemos discordar e fazer coisas diferentes. Mas honrar significa você honrar a pessoa deles. Você vai levar em consideração tudo o que eles falam, você vai ponderar sobre os ensinamentos que eles deixam para você, você não vai gritar com eles, você não vai tratá-los mal, você vai se importar com o bem-estar deles, bem material, bem emocional deles. Então, honrar pai e mãe é você se importar com eles, valorizá-los. E mesmo, meus pais se foram, eu já não tenho meus pais comigo aqui, você vai honrar a memória deles. Você vai viver para honrar tudo aquilo que eles deixaram para você. Isso agrada muito a Deus, tanto que é o único mandamento com promessa. Os outros mandamentos você tem que obedecer, porque senão você está em desobediência com Deus e acabou. Você tem que obedecer porque tem que obedecer. Esse não, você tem que obedecer, e se você obedecer, Deus promete que você vai ter uma vida longa na terra. E até uma consequência lógica, porque a gente, quando dá ouvidos àqueles mais velhos e experientes que nos amam, de forma geral, os pais devem ser assim, ou deveriam ser assim, a gente vai colher benefícios de atentar para esses princípios e valores ensinados. Mas mesmo que seu pai e sua mãe não possam lhe fornecer esse modelo, esse exemplo, que você, mesmo assim, honre no sentido de respeitá-los, de procurar o bem deles. Isso agrada muito a Deus e certamente o Senhor vai multiplicar os seus dias na terra. Outro mandamento, aqui na versão NVI está não assassine. Em outras versões mais antigas da Bíblia tem não matarás, mas essa versão aqui de não assassine ela é mais apropriada, porque a palavra não é não matar simplesmente. Eu sou soldado, eu estou na guerra, não posso matar? Não, é diferente. Quando você está em legítima defesa, para proteger a sua vida, você é obrigado a matar outro. Isso é algo previsto até na nossa Constituição Federal, como algo assim que exclui a nossa culpa, exclui, na verdade, que cumpramos uma pena, que paguemos por isso. E aqui no texto bíblico também, a palavra para matarás, como é traduzido muitas vezes, na verdade não assassinarás. Ou seja, você não vai matar alguém por motivo fútil, ou por briga, ou por rixa, ou por... Sabe? Não é. A vida humana é o bem mais precioso que o Senhor nos dá. E só aquele que deu pode tirá-la, exceto circunstâncias que exijam que você ou defenda a sua ou você mate. Então, uma circunstância de guerra, uma circunstância de legítima defesa, isso é previsto biblicamente. As próprias cidades de refúgio também previnem que alguém que matou sem intenção ela seja protegida. Então, a ordenança divina é para não assassinar, tá bom? Não matar
por motivo não de fato relevante, né? E o mais relevante não segundo o nosso critério, segundo o preceito bíblico, né? Não matar, exceto por legítima defesa, enfim, por um contexto de guerra, que é algo diferente. Não adulterarás, né? Não adultere. Ou seja, você vai respeitar o seu cônjuge e não vai ter relações sexuais com outra mulher ou com outro homem, porque você está num pacto, né, de fidelidade com o seu cônjuge. E Jesus, ele traz esse mandamento para um nível até mais profundo, mais sério. Que ele fala que quando a gente cobiça em pensamento, né, alguém que não é o nosso cônjuge, quando a gente alimenta um desejo e foca nesse desejo em pensamento, a gente já está adulterando. Ou seja, Deus não está interessado apenas numa atitude formal, se o nosso coração está distante e está em pensamento adulterando com a pessoa, né? Adulterando, né? Desonrando, sendo infiel com o nosso parceiro, né? A nossa parceira. Então Deus quer que a gente não adultere, mas também não fique alimentando pensamentos errados. Não furte, não preciso nem falar, né? É não roubar, é não furtar, não pegar aquilo que não é nosso. E a gente às vezes pensa em furtar como aquele bandidinho que chega ali, pega um objeto e sai correndo, ou esconde. Mas toda vez que a gente sonega imposto, que a gente obtém uma vantagem ilícita, dá um jeitinho para poder receber algo que não é nosso, né? Ter algo que não é nosso, a gente está furtando, né? Fazer um gato net, né? Pegar aí uma TV a cabo aí que não é nosso, né? Não pagar os direitos autorais a quem é devido. Então a gente tem que pensar. O outro mandamento relativo ao próximo é não dê falso testemunho contra o seu próximo. É você não mentir, não falar contra o outro, inventar mentiras para incriminar o outro, né? Então vamos ter cuidado. Você pode fazer isso perante um tribunal, né? Falando uma mentira para poder beneficiar ou incriminar alguém. Deus não deseja, é falso do mesmo jeito, seja qual for a intenção. Não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, e a gente tem que ter um compromisso com a verdade, né? E também temos que ter cuidado com as nossas fofocas, né? Porque às vezes numa fofoca você está dando um falso testemunho em relação ao seu próximo e falando até de coisas que você nem sabe, que você nem conversou com ele, que você não tem nem propriedade, você não estava presente, você não conversou com a pessoa e está fazendo a caveira da pessoa. Temos que ter muito cuidado com isso. E por fim, o último mandamento, que alguns dividem em dois, mas é um só, é o chamado não cobiçarás. E aqui está falando de não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a propriedade do próximo, não cobiçar os empregados do próximo, não cobiçar o boi, ou seja, os bens materiais do próximo, né? Nada que pertence ao próximo. Então, cobiçar é você desejar, né? Não é você desejar algo semelhante para você. A pessoa que tem inveja, ela não quer algo semelhante porque ela gostou. Ah, eu gostei disso daqui, quero comprar um igual para mim. Não é. É você desejar o do próximo. Você não quer algo parecido, algo igual porque você se inspirou. Você quer o do próximo. Você não fica feliz dele ter. Você quer o que ele tem para você, né? Então, não cobiçar, né? Não fique focado no que é do próximo. Construa o seu, viva o seu. E essa é a vontade de Deus. Aí a gente vê esses mandamentos aqui, a gente fica pensando, meu Deus do céu, Leandro, você falou só 10, né? Você falou que eram mais de 600, mas são 10 aqui, e já vejo que eu não consigo cumprir esses 10, né? Não consigo cumprir o tempo inteiro os 10. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu falho num, no outro. Mas a lei de Deus, um dos propósitos da lei deixada pelo Senhor é para que a gente entenda que a gente não merece o Senhor, que a gente não é digno de salvação, porque
Deus é tão santo, Ele é tão puro, Ele é tão bom, Ele é tão justo, que Ele não merece nada menos do que isso, sendo Ele do caráter que Ele tem. Mas nós, e essa é a vontade de Deus para nós devemos perseguir essas coisas, viver essas coisas. Agora, vamos conseguir cumprir isso integralmente, sempre? Não vamos. Mas isso nos gera um temor de percebermos que não podemos nos salvar, que só pela graça de Deus podemos ser salvos, e nos gera esse desejo de aprender dele, de ser transformado dia após dia, para que cada vez mais vivamos isso, né? E erremos menos, e possamos acertar muito mais do que erramos, né? E a gente possa se comprometer de verdade com esses mandamentos, no mínimo esses daqui, né? No mínimo. Mas fora outras coisas que a palavra de Deus também nos estimula, nos ensina, e a gente, uma vez que aprende, a gente deve procurar viver. E uma outra maneira que a gente poderia se relacionar com os 10 mandamentos é a gente transformá-los em proposições positivas. Que os 10 mandamentos, eles têm muitos mandamentos que são não, 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 não. E ok, tá? Esses nãos, eles são necessários porque Deus, ele é aquele que põe limite, né? Ele estabelece uma ordem, né? Ele mostra o que é uma transgressão à lei. Então esses não são necessários para que entendamos os nossos limites. Não é algo opcional, não é algo que eu vou fazer se eu quiser, é algo que eu devo obedecer. Por isso que está aqui em forma de não. E é a figura do pai, né? A figura do pai é essa figura do interdito, né? Daquele que se coloca ali, coloca uma barreira para que o filho não faça tudo o que ele quer. E ele vai lhe botar limites. Então isso era muito importante para o povo. Agora, muitas das vezes, pode nos ajudar a compreender melhor a lei de Deus, o porquê da lei de Deus, quando transformamos esses nãos em sims. Vou dar um exemplo, tá? Quando Deus fala, não terás outros deuses além de mim. Você pode entender que paralelo, ou correspondente a esse mandamento de não ter outros deuses além de mim, é aquele de tenha o Senhor como seu único Deus, né? A forma negativa é não tenha outros deuses além de mim. A forma positiva, tenha o Senhor Deus como seu único Deus. Não faça para você nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, nenhuma em forma do que tem na terra, no céu, debaixo da terra, não se prostre diante deles. Ou seja, se contente com um Deus invisível que se revelou a você através da palavra e adore a esse Deus que revelou o seu caráter para você. Então, é a forma positiva. Não, se você busca viver essa forma positiva de se alegrar e se contentar com Deus revelado na sua palavra, você não vai buscar criar imagem de escultura ou nenhum símbolo para poder cultuar. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Em vez disso, você poderia transformar em quê? Honre o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Viva de forma que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Que as pessoas glorifiquem a Deus vendo a sua vida. Guarde o dia de sábado, já está aqui numa proposição positiva. Honre seu pai e sua mãe, já está numa proposição positiva. Agora, não assassinarás, não assassine. Qual seria a forma positiva? Vou deixar para vocês como exercício aí. Comentem aí, o que seria a forma positiva de não assassinarás? O que é que vocês sugerem? Não sei se estamos com delay, mas vê se vocês conseguem escrever aí. O que vem à mente? Não me deixem no vácuo, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem um delayzinho. Bem, vocês estão tímidas, eu vou falar então, tá bom?
Ah, legal, Érica. Que bom que você achou interessante essa divisão. É bom para a gente memorizar os mandamentos. Legal. Ó, a a forma positiva, né? A proposição positiva de não assassinarás seria o quê? Preserve a vida, né? Valorize a vida, honre a vida humana. Não adulterarás. Valorize o seu esposo, a sua esposa. Honre o seu cônjuge. Não furtarás. Honre o que é do outro. Entenda aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Não misture. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Qual seria a forma positiva? Fale a verdade. Seja honesto. Não minta. Aí não minta já é negativo, né? Então fale a verdade, seja honesto. E por fim, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo. Esteja contente com aquilo que você tem. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Corra atrás daquilo que é importante para você, mas sem ficar preocupado com aquilo que é do outro, né? Então, assim, esse exercício é legal apenas para a gente visualizar que não se trata apenas de proibições, mas são, na verdade, leis que estabelecem princípios de vida, de princípios bons, né, para a vida nossa e dos outros, para a vida em sociedade. E se a gente procurar viver isso, a gente vai estar ganhando, as pessoas vão estar ganhando, né? Imagina se todo mundo buscasse viver esses 10 mandamentos, como seria bom. E por fim, no versículo 31, Deus fala o seguinte para Moisés. Versículo 30, Deus fala o seguinte: vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Eles ouviram os 10 mandamentos, né? Estavam ali ao pé do monte, Moisés subiu ao monte, e eles ouvem aquela voz. Então, uma coisa extraordinária. Mas aí chegou um momento que Deus fala: não, fala para eles voltarem às suas tendas, mas você fica aqui comigo, porque eu tenho mais coisa para compartilhar. Eu anunciarei a você todos os mandamentos, estatutos e ordenanças. Ou seja, Deus continuou falando com Moisés, mostrando a ele a sua vontade para o povo nos mais diversos aspectos, né? Aí Deus vai falar sobre as festas sagradas, vai falar sobre as leis civis para a organização do povo, vai falar sobre outras leis morais, vai falar de outras coisas, né? Então os 10 mandamentos são esse suco, né? Essa polpa aqui, né? Da lei de Deus, mas tem muito mais coisa que Deus revela através de Moisés. E isso daí é um privilégio, né, para Moisés, continuar ouvindo o Senhor, mas também uma baita de uma responsabilidade, né? Ele está nessa função aí de mediador, né? E eu quero trazer então algumas lições com base naquilo que a gente já trabalhou aqui, já conversou. Só um resumo aqui para a gente fechar a live de hoje. Em primeiro lugar, ouça. Né? O capítulo começa com ouça, Israel, que você ouça a palavra do Senhor, que você ouça o que Deus tem falado com você através dessas lives, através da leitura bíblica, através das mensagens que você ouve na igreja. Ouça, preste atenção, pondere, reflita, para aplicar. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Não é achar bonito simplesmente e aplaudir, não. Preste atenção, né? Outra coisa, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, mas agora Deus fazia uma aliança com o povo ali. Deus fez uma aliança no Sinai com eles. Da mesma maneira, a Bíblia fala que Deus gravou a sua lei em nosso coração, que o Senhor nos ensinou a amar a sua lei, a sua palavra, a sua vontade. Então que a gente possa realmente entender que Deus tem um pacto conosco. Não é algo dos nossos antepassados, de pessoas que viveram, do pessoal da Bíblia, não. Deus se relaciona com nós hoje, a lei dele é nova para nós hoje. E ela é atual, e ela é aplicável às nossas vidas hoje. Uma outra coisa, eu falei aqui que Moisés, Deus falou face a face com Moisés e também com o povo no Monte Sinai, porque o povo ouviu a voz de Deus.
Esse face a face não é literal, mas ele fala que Deus, ele corresponde ao sentido de que Deus falou diretamente. E hoje Deus também fala diretamente conosco. Ele fala diretamente aos nossos corações, ele fala diretamente conosco, principalmente através da Bíblia, da palavra dele. E assim nós somos chamados a um lugar de intimidade, né? Quando Jesus morreu, a gente aprende que o véu que dividia o lugar santo no tabernáculo e depois no templo, e o lugar santíssimo, que representava a própria intimidade com Deus, a própria presença de Deus, esse véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que o acesso para Deus foi liberado, foi permitido, através do que Jesus fez por nós. Esse evento literal do véu ser rasgado quando Jesus morreu, representa que o acesso ao Pai, a Deus, foi liberado. Então, nós hoje podemos falar face a face com Deus, no sentido de ouvi-lo diretamente, ouvi-lo quando lemos a palavra, e Deus, assim, ele deseja que nós o busquemos com essa liberdade, com essa compreensão. Você pode ouvir através do pastor, você pode ouvir através aqui da live, mas que você perceba não o pastor falando para você. Você não deve obediência ao que o pastor fala, ao que o Leandro fala, você deve obediência ao que Deus está falando com você. Ainda que por intermédio, né, da palavra, de pessoas, mas o que Deus está falando com você. Moisés, ele nesse contexto foi um mediador, né, necessário, né, diante daquele povo. Porém, Jesus, ele foi o mediador definitivo, porque ele quebrou a inimizade entre os homens e Deus Pai, e Deus como um todo também, Deus Trino, e ele pacificou essa relação, né? Ele nos reconciliou com Deus. Então, Jesus é esse mediador que permite que tenhamos uma relação direta e nos acheguemos com ousadia na presença de Deus. Então, que você também possa se achegar a Deus com liberdade para ouvi-lo. Deus fala que se o povo temesse a Ele de forma constante, ouvisse sempre o que Ele tem a dizer e procurasse viver, eles teriam tudo de bom para sempre. Então, que você tenha consciência que buscar a Deus de forma constante, procurar praticar a sua vontade de forma constante, só vai redundar em bênçãos e felicidade para a sua vida. Que os 10 mandamentos aqui sejam um início para você, de você ter eles escritos nas tábuas do seu coração, né? Assim como foram escritos na tábua de pedra, que sejam escritos na tábua do seu coração. E um detalhe interessante que eu não falei, eu devo ter falado lá em Êxodo, que quem escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra não foi Moisés, foi Deus diretamente. Ou seja, a letra de Deus já foi registrada aqui na Terra, né? Pena que não temos acesso hoje para ver aqui como é que era a caligrafia de Deus. Mas ele escreveu diretamente na pedra. Mas hoje Deus escreve nos nossos corações a sua lei. Ele deixa gravado no nosso coração a sua vontade. E que a gente possa levar isso para onde nós formos. Né? A lei moral de Deus, os seus princípios são eternos, eles não passam. Porque tem a ver com o caráter santo dele. Que nós amemos a sua lei. E, por fim, Deus fala para Moisés ficar ali, que ele continuaria falando com ele. Isso é um privilégio para Moisés, mas também uma responsabilidade. E nós que temos a palavra de Deus falando continuamente conosco, que estamos sempre ouvindo a palavra do Senhor, temos também um privilégio e uma responsabilidade de levarmos essa mensagem adiante, de praticarmos isso que ouvimos, de deixarmos também um legado para as pessoas daquilo que temos recebido. Então é isso. Deuteronômio 5 está colocado aqui. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Essa é a sua oportunidade. Alguém, alguma coisinha para fazer, para falar?
Vocês nem com fazer, né, gente? Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar? Ah, que bom que você gostou, Érica. Que bom, fico feliz. Deus abençoe muito você, abençoe muito a Misa, a Sonilda e todos que depois acompanharem essa gravação. Tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, tenham uma noite abençoada e até a próxima. Tchau.